Vou fazer uma live agora com o Gustavo, meu sobrinho. Eu só tô tentando ajeitar aqui porque eu fiz uma gambiarra. Eu vou ter que aqui colocar o celular preso, mas acho que vai dar certo. Bom dia, bom dia. Vamos fazer uma live com o meu sobrinho, Gustavo. Está aqui, deixa eu chamar ele. Vamos lá. Vou tentar escrever o nome aqui se eu conseguir. Ei! Bom dia, Bom tudo dia, bem? tá tudo bem você? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e você? Bem, graças a Deus. Poxa, vamos lá? Vamos lá, vamos Eu- conversar eu sobre um fiz- assunto delicioso, né? Que você gosta Pera muito. aí, deixa eu me ajeitar aqui, que Claro, eu vou escrever aqui eu vi também que o você tava aí assunto. fazendo a gambiarra aqui, o meu também tá meio Você não gambiarrado aqui tá também, mas entendendo? Tá muito gambiarra. Porque sabe o que que é? Eu não trouxe o meu tripé. Aí a Nívia me emprestou. Só que o dela, aonde fica o celular, não tem como segurar o celular. Eu peguei minha gominha e coloquei, mas aí eu não consigo escrever, eu não consigo ver os comentários, mas tá ótimo, né, gente? entendi. É assim mesmo, é no imprevisto, né? Porque a gente tinha combinado nada, né? Quase que não. Mas vamos lá. Inclusive, se eu olhar para baixo aqui para poder buscar alguma referência, Não tem problema. é, Fica minha parte tranquilo, divina tá aqui embaixo ajudando. tá? Deus está aqui, eu já rezei para esse momento, ele está no meio da gente, ele que vai fluir na realidade. Eu Com queria certeza. primeiro, Gu, que você pudesse se apresentar para as pessoas. Dri, bom dia para todo mundo. Se apresente, porque eu te conheço, mas né, quase nem todo mundo te conhece. Pois é. Bom, eu sou Ô, Gu, você consegue baixar um pai, pouco só para aparecer você que está aparecendo assim? mais? Isso. Pois é, eu tô tentando. O seu também é Aqui. gambiarra, né? Não, é porque, por exemplo, aqui Aí, eu é vejo do assim meu mesmo. nariz para baixo. Não, eu estou te vendo inteira, inteiro. É um negócio aqui. Voltou? Você tem que Ficar ficar assim. Assim eu te vejo assim o inteiro. tempo inteiro. Então tá. Você é lindo, Gu! As pessoas vão Obrigado. querer te ver. Então tá bom. Pois é, mas é assim, é porque pra mim só aparece do nariz pra baixo aqui. Mas tá bom. Se Então você tá vamos me lá. vendo, Eu todo tô te mundo deve vendo, estar tá? me Todo vendo. mundo tá te vendo. Então Eu tá. gostaria que você se apresentasse, quantos anos de casado, quantos filhos. Então vamos lá. Então eu sou o Gustavo, tenho 34 anos, tenho uma filha, sou casado há 10 anos, tenho uma filha de 9. Então, fazendo as contas aí já dá pra ver que o negócio foi, foi meio corrido. E aí você vê que eu comecei cedo também, né? Nas duas atividades aí de pai e de marido. Eu sou uma pessoa muito curiosa, acho que é a natureza minha, assim, desde de sempre que eu me lembro. Me considero uma pessoa boa, sou cristão, sou engenheiro. Bom, acho que é isso. Tem Gu, gente que você fala que eu falou assim sou, que. que eu sou sistemático também, mas nem sempre eu concordo com isso. Aqui, ó, seu tio vai assistir depois, viu? O tio Edgar tá aqui, ó. E ele vai falar se você tá falando a verdade, tá? Ele vai, com certeza. Ah, pode continuar. Eu queria que você Dá um, falasse, um na joia pra realidade, ele o aí. seguinte. Ele tá trabalhando, ele nem tá escutando a gente. Eu tô de fone. Ah, tá. Você falou assim que começou meio rápido. Você tinha essa preocupação de idade, assim, para poder casar, para poder ser pai, alguma coisa nesse sentido? Ou você fala por conta da sociedade mesmo, né? Então, preocupação não. Na época, eu acho que foi uma atitude até muito consciente, assim, da minha parte, da minha e da Marina, né? A gente conversou muito, apesar de ter sido rápido, mas deu tempo de conversar bastante e planejar, né? Você me conhece, eu sou uma pessoa que gosta de planejar bem as coisas. Então a gente planejou a parte financeira, a gente planejou
enfim, as coisas que a gente entendia que deveria ser. A parte familiar era, né, uma parte muito importante, ela estava boa, estava consciente. Eu vi assim não é necessidade, né? Você falou necessidade assim de justificar para a sociedade. Na verdade, eu acho que foi até um desafio. Então, a tomada de decisão do casamento, ela até parte com um desafio de você falar assim, poxa, de fato eu sou novo. Então, fazer isso, se eu errar, né, vai ficar aquele questionamento. Então, a gente tinha que ter um planejamento de fato muito consistente, não só para a nossa vida, claro, mas também para que a gente não fosse questionado também, porque isso, para mim, eu sei que ia ter um peso muito sério, assim, de, poxa, será que eu tomei a decisão certa? Então, para que não tivesse dúvida, nós, né, fizemos um planejamento que eu acho que foi muito bem feito. O planejamento, às vezes, sai Porque você fora tem que. do. Às vezes sai fora, não tem jeito, né? Bom, e aí, a ideia era casar, viver aí uns 3 anos mais ou menos, né, dessa vida de casado, estabilizar um pouquinho profissionalmente, fazer uma pós-graduação, uma coisa assim, e depois ter filho. Eu queria ter filho cedo, eu não queria ter filho tarde mesmo, não. E, e eu tinha vontade de casar cedo também. Eu sempre fui muito de relacionamento mais duradouro, assim, mais sério e tudo, você me conhece. Quando eu falo sempre, quando eu casei novo, parece que assim, né? Mas assim, de fato, comecei a namorar cedo mesmo. Mas enfim, então, A Marina ela veio para derrubar um pouco esses planejamentos, né? Porque vocês é, namoraram sim e nove não, né? meses, não foi? Aí Foi. casou 9 meses, foi tudo assim, bem curtinho. A gente até brinca, né? Porque a gente namorou 9 meses, aí a gente decidiu ficar noivo, a gente ficou noivo 9 meses, aí a gente casou, aí 9 meses depois veio a Vitória, que ela foi meio concebida assim, 2, 3 semanas antes do casamento. E aí quando a Vitória estava com 9 meses, a gente já ficou morrendo de medo, né? O que que vai vir Que agora, vai né? agora. De 9 meses acontece uma coisa. Então, assim, é, mas tinha essa questão, né, que você está falando aí da pressão da sociedade e tal. Hoje, eu vejo alguns meninos assim, tem estagiários meu lá e pessoas que eu convivo mesmo, da idade, né, quando eu casei, 23, 24 anos, e eu vejo, gente, eu era muito doido, assim. Mas, assim, por outro lado, acho que meu perfil da época até, eu acho que era um perfil até mais maduro do que eu vejo os meninos hoje. Aí eu não sei se é hoje ou se eu que era diferente mesmo. Aí não sei. Tem os dois Mas, juntos, é uma mistura. né? Você falou assim Então, que você pensava em ser pai cedo e casar cedo. Então você sempre quis ser pai? Você sempre teve esse desejo? sempre assim, eu sempre achei criança muito bacana. Então, assim, uma Tá. pessoa em É miniatura, diferente de ter perfeita, eu filho, né? achava isso legal. Pois é. Porque assim, meu irmão é assim, eu só tenho um irmão, né? Você sabe, mas as pessoas aí, É. 5 anos Novo, mais novo quantos? Ah, do que eu. 5 anos. E naturalmente minha mãe julgou de cedo a responsabilidade de tomar conta de cuidar em escola, essas coisas todas. Não que isso seja parecido com o pai que não tem, né? Mas essa coisa do cuidar, de ter atenção, isso já começou de pequeno. isso te despertou pelo lado paternar, né? Não é isso, mas despertou. O que me realmente trouxe assim essa vontade que eu achei de fato muito, muito bacana, e aí que acho que você tem aí, lembra assim, talvez, eu imagino, é uma experiência que era uma experiência que não foi tão legal a princípio, mas que ela no final das contas ela ficou muito bacana, que foi a questão da Marina da Meire, né, que é minha prima. Então assim, você vai saber aí, mas não sei quem vai estar assistindo. Minha tia estava grávida, teve um- uma ocorrência Uma muito triste. tragédia. É, e ela estava grávida. Então, quando a Marina, que é a minha prima, nasceu,
os finais de semana eu ficava muito lá com ela, na casa dela, dormia lá com ela e tudo, para ajudar alguma coisa. Então à noite eu acordava ali, dava mamadeira, ajudava a trocar fralda, dava banho de manhã e eu achava isso muito legal. Então assim, era aquele momento ali de fazer dormir de noite, ou coisa assim, de pegar no colo e ficar andando na casa ali à noite e rezava para que ela ficasse em paz e calma e aquele carinho, aquela entrega mesmo assim, amor mesmo. E sem esperar nada em troca, sem querer ter nada. E eu achava bom demais. E isso me, assim, eu gostei muito disso, sabe? De poder dedicar, de poder estar ali. E você fez Então, isso eu por acho que isso, vontade própria, não foi? Foi você que teve esse desejo de estar ali ajudando ela. sim, acho que não teve nenhuma imposição de ninguém sobre isso, não. É, acho que foi a Eu coisa falo, eu natural. tô te Foi falando isso meio de exatamente Deus, eu porque acho mesmo. essa questão da essência, né? É muito natural seu isso. E assim, isso tudo foi gratificante demais, sabe? Então, eu gostei disso, dessa questão. Eu achei isso, assim, não era o negócio de estar brincando, De de casinho. cuidar, não era isso. Tinha de fato a seriedade toda da situação, e eu acho que eu assumi isso bem, assim. Eu acho que esse foi o momento que eu falei, não, eu quero ter uma família, eu quero ter, ter essa sensação. Oi, Camila, tá aí ainda? Tô, tá me Aqui ouvindo, não? que ele tinha dado uma parada. Então isso acho que teve esse despertar, assim. Eu acho que foi mais isso. E isso, assim, na época, eu não vou lembrar o certo, mas eu devia ter uns 16, 17 anos, eu acho, por aí. É, Acho porque que eu foi por tinha aí. 19, a gente é quase, eu falei que eu sou sua tia, mas eu tenho idade para ser sua prima, Tia, tá? tia, já é tia-avó, inclusive, né? Não Da precisa de Vitória. tanto. E daí, por aí vai, né? Você Mas era bem então novo, né, para falar assim. acho que foi o primeiro contato que eu tive mesmo com criança e que isso me despertou um pouco essa vontade interior, assim. Com E muita você é padrinho responsabilidade, dela, mas não é? teve. Da Marina? Sou padrinho de consagração dela, né? Legal. E aí Aham, de lá pra cá, eu, assim, fui ter minha vida depois, que é claro. faculdade e tudo, e aí acabou que hoje eu não tenho tanto contato quanto eu gostaria de ter, porque minha vida também foi, sim, loucura também. E ela, graças a Deus, está bem também, está grande, então Tá maior do que agora, você se deixar. pois é, então, mas está tranquilo. Eu acho que ela sabe que tem um carinho muito grande, tem um amor muito grande ainda. E é isso. Importante é que quando eu podia estar presente, eu estava. Acho que deve ter feito diferença de alguma forma, espero que sim. E estou sempre à disposição também, que ela sabe sempre disso. Claro. É, aqui, aí você falou assim que 9 meses depois, aí descobriu que tinha a Vivi nasceu na realidade. Como é que foi a chegada da Vivi? Você quer falar do nome dela? Porque eu acho uma história muito bonita, mas se você não quiser, não tem problema. Vivi é Vitória. Vitória. Não, pois é. Eu não sei da onde, mas eu sempre quis ter uma filha chamada Vitória, né? Não tem, na verdade, uma história assim, né? Mas sempre, eu acho o nome muito bonito. E eu pensava nisso, poxa, quando eu tiver uma filha, se for filha, eu queria que chamasse Vitória. Vitória. Se Pois fosse menina, eu nem sabia. ia ser E a Marina Vitório, né? também tinha isso. E a Marina também tinha isso. Eu perguntei, né, na época, quando a gente se conheceu, antes até de começar a namorar, a gente estava se conhecendo ainda. Acho que isso foi, deve ter sido, acho que foi uma pergunta assim disso. E ela falou, eu gosto de Vitória. Eu falei, poxa, eu também gosto. Eu falei, Então então. casou. E a minha esposa chama Marina, né? Não tem, acho que, É. né, não foi proposital com a É. Marina, minha prima, mas também as coisas Não, vão se não, a Meire encaixando aí. morria. Em relação a nome, acho que as coisas vão se encaixando aí. É. Quando Vivi nasceu, como é que foi essa experiência para você na hora que tá ali, né? O primeiro momento que você teve contato com ela, na hora que ela nasceu, como é que foi isso? Pois a questão do planejamento da preparação, né? Eu me planejei, me preparei muito nos 9 meses. Então, assim, eu não gostava muito de ler, mas foi uma fase, acho que eu mais li na minha vida. E li, pesquisava e fazia muitas coisas.
buscando conhecimento disso, sobre a gravidez e sobre a paternidade mesmo e as coisas todas que tinha disso. E, e aí eu achava que, foi, pô, beleza, estou preparado, né? Fizemos uns 2 cursos aí que tinha na época e foi legal. Quando nasceu mesmo, assim, dentro da sala de parto, eu acompanhei do lado, assim, vi tudo, foi cesárea, estava do lado vendo tudo e tal. E que o médico pegou ela assim pelo pé, assim, né? Tirou mesmo assim, dá uma gelada na hora. Aí você fala assim, isso aí, acho que não estou tão preparado assim não. Então esse impacto dá muito. Eu sempre tive muito cuidado assim com ela, para as coisas. Eu até nem gostava muito que o pessoal ficava pegando e carregando, acho que você lembra um pouco disso. Mas, Eu preciso dizer uma coisa, gente. Um dia estávamos num bar e eu fui pegar a ah, Vivi no colo, porque eu tenho que pedir perdão, assim, publicamente, né? E eu fui pegar a Vivi no colo e ela devia ter o quê? Uns 3 meses, não era? Ela era muito bebezinha era ainda. pequenininha. Eu acho que era uma das primeiras vezes que a gente tinha saído de casa, na verdade. É, foi um E, desses e negócios de foi assim, boteco, a né? gente já. Comida de boteco. Comida de boteca é em junho, então ela nasceu em dezembro, então já devia ter aí mesmo uns 5 meses, por É, ela aí. era novinha. É. Aí eu lembro que eu fui pegar ela no colo e uma hora, em um momento, por descuido, a cabecinha dela bateu na mesa. Eu falei, nossa, eu nunca tinha tido filho, né? Eu falei, o que que eu fiz? O Gustavo sempre foi bravo, né? Ele só me olhou com uma cara, eu falei, não, agora já era. Não, Inimizade mas eu da entendi que família, não né? foi de propósito, claro que não Claro, foi, né? lógico que não. Mas assim, eu ficava era nisso, eu falei, poxa, mas tipo assim, né? Menina não sabe carregar a criança, não, Não é né? nem questão disso, mas é porque eu tinha um cuidado assim, acho que fora do Extremo. normal. E eu queria que todo mundo tivesse, mas não tinha. Então, pra eu não cobrar isso das pessoas excessivamente e ficar ruim pra mim, eu acabei, né, falando, não, beleza, então fica só comigo, Pronto. só carregar. Mas hoje Mas você era já tá isso. mais flexível. Ah, mais ou menos, né? Nossa, Mais ou menos. tá tudo Não, bem, tudo bem. Mas você já me é, perdoou, né? não, isso aí não, nem teve o que te perdoar, nem na época, nem agora, não. Mas assim, foi um desafio muito grande, assim, sabe? Eu acho que, Quando ela foi para assim, casa, a gente estava falando sobre isso. eu descobri um prazer, assim, que eu achava, assim, eu achei muito bom, assim, que foi poder ensinar, que era uma coisa que até então eu não tinha. E eu vi que eu gostei disso, sabe? Até então eu não tinha muito isso. E, e aí, bom, isso aí é até um pouco mais, né? Mas se você pegar ela aí com uns 6 meses, mais ou menos, 5. E aí eu ficava botando ela assim para ela engatinhar, e eu ficava assim, né, posicionava ela de um jeito e tal. E aí ela começou a engatinhar muito cedo. Eu falei, não, agora o próximo passo então já é ficar em pé. E eu ficava disso, aí ensinava ela a descer do sofá, e eu ficava, né, meio estimulando. Então esse estímulo assim, eu ficava pensando nas coisas, lendo algumas coisas, falei, como é que eu vou estimular? E eu acho que isso é muito bacana, que eu acho que é uma missão mesmo, que é de Deus mesmo. Eu tenho certeza que eu fui muito inspirado, estou até hoje mesmo, por meus guias aí, meu anjo da guarda, porque não, às vezes não tinha explicação de onde que eu tirava ideia, mas aquilo funcionava e dava certo, sabe? Então, dela falar mesmo e tudo, então assim, uma das primeiras palavras que ela falou foi papai mesmo. E eu ficava muito com ela, ficava muito, né? Dedicava muito e tal. A Marina até assim, ela falou que foi uma das melhores coisas que aconteceu foi ela ter aprendido a falar pai antes de mãe. Ah, Porque é. de noite ela acordava e chamava pai. Então, era isso. Mas até hoje, né, ela tá com 9 anos, sabe chamar a mãe, chama a mãe, a Marina não acorda, eu que vou lá. É. Então, enfim, isso fica. E assim, e é um aprendizado muito grande, né? Então, assim, E vocês tiveram além. rede de apoio, Gu, no início? Que você está falando aí dos 6 meses, que você olhava muito, mas vocês tiveram alguma rede de apoio ou era você e a Marina? Então, dentro de casa era eu e a Marina. E aí há uma parte que eu até fui muito incisivo em cima disso. Bom, eu acho que falar em rede de apoio, se eu falar não, eu vou estar mentindo. A rede de apoio que eu acho que teve, mas não foi ela dentro de casa o tempo inteiro. Ela veio anterior.
A rede de apoio para mim, ela veio da criação minha, da criação da Marina, do suporte familiar que nós dois tínhamos, dos exemplos que tinha em casa. Acho que isso tudo foi o apoio, o suporte que nos permitiu poder passar pela paternidade inicial, assim, né, esse descobrimento. Mas dentro de casa, logo assim, a gente conversava no final da gravidez, e aí tinha muito disso, né? Tinha amigo nosso que falava assim, não, porque sua sogra tem que vir, porque sua mãe tem que vir, que tem que ficar, que tem que fazer aquela coisa toda. E eu falei assim, não, gente, de jeito nenhum. Eu quero ser pai, e eu não vou terceirizar isso. Tem gente que precisa terceirizar isso, tem gente que, enfim, não quer mesmo Tá ter a tudo bem, função. mas você não Tá tudo queria. bem. Não, eu queria isso. Então, eu falei, pô, Não, você não, não não faz queria sentido. terceirizar, que eu tô falando. Você queria Não, é ser isso. Eu pai, não queria a terceirizar. paternidade, eu queria É. tudo isso. E aí, mas vocês não vão dar conta, não sei o quê. Eu falei assim, cara, não é como assim não vai dar conta? Eu falo assim, pensa bem, eu usava muito esse exemplo e eu falo isso até hoje. Gente, minha avó teve lá 10 meninos na roça, não tinha nem luz direito na época, eu imagino. Sei lá. É, não Seu tinha avô farmácia. doente. O doente até foi mais depois, né? Mas assim, tinha aquele negócio, que é um monte de menino um atrás do outro, então tinha bebê, tinha mais velho, tinha xamã, criava mesmo meio que solto, assim, vamos dizer, não tinha farmácia, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha livro, não tinha nada, e criou todo mundo, tá todo mundo aí. Então assim, eu vou ser muito incompetente, né? Eu, a Marina, se com livros, com amigos, com hospital a 10 minutos de casa, com YouTube, com Google, com ligação para ligar para qualquer pessoa do mundo, pedir ajuda, se eu não conseguir sozinho, se a gente não conseguir sozinho. Então eu falei, não, eu acho que é isso. A paternidade é isso, é acordar de madrugada, é não saber o que fazer e buscar situação, é errar mesmo, errar, tem que errar, mas é isso, você aprende, você vive isso, e eu acho que quando você faz isso, assim, entregando mesmo, você não arrepende de nada assim que você fez. Porque você fez o melhor que você podia. Por mais que tem coisas que não pudesse ter dado certo, mas era o melhor que você podia fazer. Então é isso, essa entrega. E É aí foi muito assim. legal você falar isso, porque eu e o Gedeon também a gente viveu dessa forma. E eu realmente vejo as pessoas com essa dificuldade, né? De serem o que elas podem ser e pronto, né? Sem essa neura, ficar todo mundo com medo. Ai, se não for assim, se não der certo, se não sei o quê, gente, vai errar, vai aprender e pronto, né? A gente também viveu muito assim. Muito legal você falar isso. Mas É. teve alguma coisa... Não, E pode você está falar. falando essa questão de medo aí. E eu tinha um receio, assim, né, de pai, assim, eu ficava pensando assim, gente, como é que ela vai saber que eu sou o pai dela? Como é que ela vai criar essa identidade comigo? Né? A mãe tem até o cheiro, tem, enfim, o batimento cardíaco, a respiração, sei lá, que 9 meses ficou ali. Mas e eu, né? Como é que eu conversava muito com ela, assim, na barriga e tal, cantava, ficava fazendo muito isso. E quando nasceu, eu ficava assim, né? Falei, e agora? Então, uma coisa que eu gostava demais era pegar ela e colocá-la aqui em cima do meu peito, assim, e deixava ela dormindo. Eu sem camisa mesmo, É, colocava, eu para dormia sentir o também e ela coração. ficava lá. E eu, assim, era uma coisa que eu gostava mais de fazer, assim. E ela, e assim, e teve algumas coisas que foi legal, e tem até hoje, assim, que eu vibrava, assim, por dentro, eu falei assim, olha pra você ver, isso não tinha como eu ensinar, e aconteceu e foi muito bom. Duas coisas, assim, que eu achava legal. Primeiro, ela não gostava de cobrir o pé de jeito nenhum. Então, assim, eu durmo, eu não consigo cobrir meu pé. Botar um frio que for, meu pé tem que ficar descoberto. E ela também tinha isso. Você enrolava ela assim, ela ficava mexendo até tirar o Até o pé. E pé. até que eu peguei e falei assim, deixa eu colocar assim aqui. E ela dormia a noite toda por conta só de tirar o pé. E outra coisa, quando ela ficou mais velha um pouco, pegar a pontinha do cobertor e passar na mão. E minha mãe Ah, fala que eu tinha isso também. olha pra E você isso eu não ver. ensinava ela. E eu falei, pô, então eu falei, não, eu sou o pai dela mesmo, É o né? pai Então, mesmo. Não, mas é mesmo. A gente sabe isso que é. pelo DNA, eu não sei se passa não, mas é isso. Muito legal isso, é verdade. Eu acho que realmente vem de você, não tem jeito, né? Aqui, e quando vocês foram para casa, tá bom, vocês não tiveram rede de apoio. Mas teve alguma coisa assim
não sei, alguma lição da época, assim, que você viveu nesse início, é, que você falaria assim, não, gente, isso eu não faria de novo, ou, não sei, alguma dica que você daria para você lá atrás, se você pudesse, ela tá com 9, né? 10, né? A Tá com fase 9, faz 9. 10 no finalzinho do ano. Que você pudesse falar para você há 9 anos atrás, assim, no ouvido. Pois é, eu acho que a única coisa assim que eu podia ter melhorado, eu pensando nisso, é a questão de alimentação. Que a minha alimentação ela não é muito regradinha. Então isso eu vejo que hoje ela também não tem isso. Então é muito por exemplo. Fora isso, eu não vou dizer que eu me arrependo muito das coisas. Teve coisas que deu errado, né? Não, claro, não, Mas assim, deu errado em parte, porque ela tá com 9 anos, tá aí. Então, né? Tá bem, tá saudável, tá, né? Feliz, esperto e tal. Então no final das contas deu certo. Mas assim, a gente dedicou muito, a gente fez tudo muito com amor mesmo, com empenho. Então, eu faria tudo de novo, bem dizer igual, assim. e como que Acho ficou a que é isso. relação sua com a Nina? Vocês já viajaram juntos? Só você e a Nina, sem a Vivi? Não, Não? assim. Ah, graças a Deus, porque todo mundo fica na minha cola até hoje, que a gente tem que viajar junto. Que bom, eu adoro quando eu encontro um Então, casal que nunca viajou junto. então, isso é mais por mim, assim, na verdade. Na verdade, teve uma vez que foi no aniversário de casamento do ano passado. Isso foi, tipo, a primeira vez que a gente ficou 2 dias. Ah, então já viajou. Fora. É, mas assim, isso é mais por mim. A Marina, pra ela não tem problema nenhum. Eu nunca quis deixar e eu ficava muito assim, é neurose minha mesmo, e falei, nossa, acontece alguma coisa com a gente e ela não tá junto, ou acontece alguma coisa com ela e a gente não tá junto, e eu ficava muito nisso. E, enfim, então isso é mais meu, assim. A Marina acha isso muito importante, ter essa questão do casal, e pra mim, Não, mas não casal com ela ou necessariamente sem ela, viajar. Não, eu sei, mas eu pra falo mim de tá junto, mas viagem. Porque a então, gente tem os momentos da gente a dois, mas viajar, assim, só você e ela. Então, teve só essa vez o aniversário de casamento do ano passado, muito sob pressão, a contragosto meu, eu não queria de jeito nenhum, Adoro. e fomos pertinho, né? Na pousadinha, que eu falei, não, qualquer coisa a gente Eu volta correndo, volto. sem problema. E ligando o tempo inteiro, para saber como é que tava e tal. Isso é mais por mim. A Vitória, por ela, acho que é tranquilo também de ficar, assim. Mas o casamento em si é bom, tem uns desafios e tal. Né? Até a pergunta, né? A gente estava conversando antes assim da temática e tal. E aí você fala, pô, né, como é que foi essa questão do casamento pós-nascimento, né? Aham. Eu não tive muito tempo disso, né? Então, porque a gravidez, né, já veio assim logo no início. A gente descobriu que estava grávida 15 dias antes do casamento religioso. E foi 5 dias depois do casamento civil. Então, assim, foi um negócio que pegou a gente, bom, pô, 3 meses ali, a barriga já estava ali começando, já tinha, né, as reações todas da própria gestação. Então a gente já foi vivendo muito isso. Então, então aquele negócio de, vamos arrumar a casa, vamos ter esse cuidado assim com a casa, que é coisa às vezes de recém-casado e tal. A gente teve isso com o quarto também, com as coisas da Vitória. Então foi tudo junto e misturado. E assim, eu não sei como que teria sido se eu tivesse um tempo de casado e depois ter tido filho. Eu só sei que do Não, jeito quando que eu foi falo muito com bom. você essa Do jeito questão que de foi, relação foi conjugal, muito bom. porque você e a Nina são muito casal mesmo, assim. Você super Sim. tem um olhar para ela tão lindo, ela também para você. Quem fala do Gustavo lembra da Marina, quem fala da Marina lembra do Gustavo. E eu acho isso muito legal. Então, quando eu falo da relação conjugal, como que vocês mantiveram isso, mesmo que não foram viajar? Por exemplo, eu e o Gedeon, toda sexta a gente toma um vinho, a gente tem as nossas coisinhas de casamento para não perder mesmo, porque precisa, a gente tem que, né, continuar sendo marido e mulher. E vocês são muito parceiros, a Nina trabalha com vocês, é lindo de se ver. Então, isso que eu quis que você colocasse, assim, depois que a Vivi nasceu, porque vocês não tiveram esse tempo mesmo de só vocês dois, né? Nem namorando muito tempo, né?
Como é Uhum. que vocês fazem isso? Vocês têm alguma coisa, tipo assim, toda semana a gente vai sair, sei lá, faz alguma coisa nesse sentido? Ou não, tá tudo junto e misturado mesmo e tá indo. Tá tudo junto e misturado, assim, a gente não tem um ritual ou alguma, algo que a gente faça, assim, né, de hábito. O- Enfim, a gente vive mesmo, assim, a gente tem os nossos momentos. Eu acho que essa é um pouco da vantagem também de ter filho rápido também, porque rapidinho cresce também e já vai ficar meio que independente, né? Então, assim, ela via lá, né, ficava às vezes vendo televisão ou vendo as coisas dela e a gente tinha o nosso tempo. Quando ela dorme mais cedo mesmo, a gente coloca para dormir, sempre foi assim. Dá certo horário, filho, dormir. Não reclama, vai, dorme e a gente tem a nossa parte aí até mais tarde. Então, assim, para mim é muito tranquilo isso. Nunca É muito tive nada. legal você falar isso, Não porque tem a um dia para gente. tomar vinho, é vinho sempre que É dá todo vontade. dia, né? Então, na pandemia, É todo dia, né? inclusive, tá direto, Não, eu até sei, demais. mas eu acho, eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque eu vejo muita gente me questionar assim, nossa, vocês têm que viajar, vocês têm que fazer um monte de coisa. E às vezes eu falo, gente, é no dia a dia, né, que a gente se constrói junto. Eu acho que essa questão do Sim. pai, quando o pai é muito participativo, eu acho que o casamento, inclusive, fica muito mais sólido do que quando o pai não participa tanto. Eu acho que o homem passa a ver a mulher de uma forma muito mais bonita do que antes, né, de casar, de ter o filho mesmo. Então é por isso que eu te perguntei. Não foi, não É, foi em outro sentido. então, para mim, assim, isso é muito tranquilo. A gente fez algumas opções a favor da vitória. Então, por exemplo, a Marina, ela trabalhava numa empresa, ela é funcionária de uma empresa, trabalhava com evento, então ela tinha que viajar para São Paulo, para o Rio, para Bahia, ficava às vezes umas semanas. Quando ela tinha um ano e pouquinho, a Marina teve que viajar para o Chile, ficar uma semana, duas lá, não sei. Então, assim, só que a coisa começou a ter algumas situações dentro de casa, porque aí nesse caso, quando ela trabalhava fora, eu também, né, no escritório e tudo, eu tinha um pouco mais de maleabilidade em relação ao horário, vamos dizer assim, flexibilidade. Então eu conseguia almoçar em casa, tinha uma pessoa que ficava com ela enquanto eu estava trabalhando, enquanto a Marina estava. Só que a gente viu que o cuidado não era a mesma coisa. Então a gente fez a opção. E falou, pô, olha, peraí. Inclusive teve muita crítica, né, dentro disso que você está falando. Então falou, bom, peraí. Vale a pena trabalhar fora. O salário que ganha, paga a pessoa que fica aqui, que não dá o mesmo cuidado, a mesma educação, o mesmo carinho e tal. Então resolveu, falou, não. Ela saiu da empresa, abriu uma empresa para ela, trabalhava mais de casa, depois montou o escritório, acabou que não deu certo, e aí que ela veio trabalhar comigo, porque também foi uma fase que eu estava precisando muito. Nessa questão dela ter saído do trabalho e ficado mais em casa para tomar conta dela, a, a Vitória, assim, foi a época, inclusive, que ela começou a ir para a escolinha, para ter contato com outras crianças, assim, foi nítido, 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 a evolução dela em termos de aprendizado e tudo, enfim, de comportamento com as outras crianças, de outros coleguinhas que os pais trabalhavam o dia inteiro e deixavam com a cuidadora em casa. Isso era nítido. Por outro lado, a Marina surtava às vezes, porque ela não saía de casa, não tinha muitas coisas, era só vitória, vitória, vitória. Então, esse equilíbrio aí, em algumas vezes, eu tinha que entrar um pouco também e tal, a gente atuar. Mas de tudo, o valor dessa participação nossa com ela, a gente via isso o tempo inteiro com a evolução dela nas coisas. Com a diferença que a gente via, assim. Então, isso é muito bom. Então, E é apesar bom dos para desafios todos, que né? É teve bom isso, para viver, igual você falou, né? Que foi nítido, mas é bom para vocês também, né? Para você, com enquanto pai, certeza. para Marina, para São segurança, para escolhas, conforto. né? São escolhas. Porque, assim, eu nunca senti falta de sair, de ir pra balada e tal. Sempre fui muito caseiro. A Marina já sentia um pouco de falta. Só que você tem que fazer escolhas. A vida é isso, é escolha. Então você tinha de um lado a evolução dela, o carinho todo e tudo, isso, né, não é nada ruim. E você tinha a outra parte. Então, essa é a parte da doação que a maternidade e a paternidade tem muito, que enfim, é você Se entregar ali, doar né? mesmo, É, doar.
E que tudo passa, né, também, né? A gente parar para pensar, depois vai ter tempo de fazer tanta coisa, né? Os filhos vão. Você sabe que a Vivi vai embora um dia, né? Então, essa é a vantagem de ter filho cedo, sabe? Ah, Essa é a vantagem de ter filho cedo. Porque quando ela tiver mais velha, né? E for sair de casa, tipo, 25, começar a sair com as amigas, né? Aos 30 e poucos, ai, meu quando ela for, talvez, Deus. começar a pensar em namorar para casar para Aham. frente, coisa assim. Eu ainda vou estar novo ainda com a Marina, então a gente vai poder sair e tal, né? E vai ser Entendi. legal isso. Ai, Imagino só que sim. você mesmo. O que é ser pai para você? Olha, é, acho que é um desafio assim, uma missão divina mesmo, você poder dar o seu melhor para alguém sem esperar nada em troca. Acho que a gratidão pura, a caridade pura é isso. É você, enfim, é você, isso é engraçado isso, né? Estou pensando aqui. Mas ajuda você até a ficar mais próximo de Deus. Eu acho que É, vocês mesmos, né? Vocês têm uma experiência muito com isso. Porque tem hora que você pode ser assim, um especialista, mas tem hora que é só Deus mesmo. é Não só tem Deus. jeito não. Então é Exatamente. rezar, é apegar, enfim, é isso. E a maior preocupação que você tem na vida, eu falo assim, por mim, né, não é comigo, é com a Marina e com a Vitória. Claro. Então, enfim, acho que Vai vir outra? Outro? Não. não, a gente decidiu assim que ficou bom por aí. Tá Até bom. porque a gente inverteu, agora atuar um pouco mais na parte profissional, que a gente teve que inverter um pouco, e aí agora já passou o time, né? Passou Apesar que a nada, gente tá depois. novo ainda, Ah, muito mas novo! Você é, sabe que com 10 anos, aí a Vitória já vai estar na idade assim, de super ajudar, trocar fralda, dar é. mamadeira. Assim, a gente até tem uma questão biológica mesmo, da Marina, que os médicos recomendam assim, que não tem. Eu não tenho preocupação nenhuma quanto a isso. Do ponto de vista da Vitória, para o futuro, eu acho que você ter pelo menos um irmão, eu acho que é bom. Pensando em mim e na Marina, velhinhos lá, precisando de ajuda, eu acho que é um peso muito grande para uma pessoa só lidar sozinho. Eu falo isso pelo meu irmão mesmo, que é totalmente diferente de mim. Então a gente consegue trocar ideia, não fica só no meu pensamento. Por sorte da minha mãe e do meu pai, porque se ficar só comigo para dar opinião das coisas, eles estavam ferrados aí. Então eu acho isso um peso grande. Mas Mas a não gente é não só isso, deixa descarta. eu te falar. Eu converso muito com o Luiz, eu sou apaixonada com o Luiz, a gente troca muito. E você sabe que o Luiz, o fato de você ter um irmão que é diferente, também te ajudou em todos os sentidos, né? Porque Não, ajuda você até hoje. cresce, então. E ele me ajuda também, você sabe que eu sou madrinha dele, mas eu falo que ele é mais meu padrinho que eu madrinha dele, né? Então eu acho que isso é válido mesmo, né? Ter essa troca. Mas é sem pressão, tá? A Vivi vai ter um irmão, ou irmão se Não, quiser. Eu só pois perguntei é. por E curiosidade. assim, a gente não tem problema nenhum, e eu falo isso com a Marina. Se no futuro a gente tiver muita vontade mesmo, assim, de ter isso, a adoção para mim não é um problema. É, Inclusive eu faço, não, a gente já adota alguém já mais velho, que, enfim, essa diferença aí, tudo passa. A gente chegou a pensar nisso há uns 3, 4 anos atrás, com um pouco mais de força, a gente começou a olhar um pouco isso. Só que, por incrível que pareça, adotar eu acho que é uma responsabilidade muito maior do que o biológico. Então a gente viu que a gente não estava preparado para adoção naquele momento. Porque é um negócio assim, é muito mais forte, eu acho. é verdade. Você tem E, que lidar com a é, história daquela criança ali, né? Tem uma coisa por é, trás. A gente tem a experiência aqui da Ione, né? Que adotou três, né? uhum. Então é uma mega de uma Pois é. responsabilidade mesmo. Sim. Mas isso, enfim, do jeito que foi até agora, tá na mão de Deus, aconteceu as coisas. Se for para ter mesmo, a gente. A Marina ainda tem vontade, sabe? Ela vê bebezinho assim, tá? Ela fica, e tal. Só que eu falo que não, agora nós já estamos na fase de sobrinho. Então, assim, os irmãos dela estão É. com filhos pequenos. Então, tem um de 5, tem um que está com poucos meses, que eu sou padrinho, inclusive. Ela não é madrinha, eu sou padrinho. Foi aquele que eu te falei pra você ir lá, né? Aquele? É, Daquela vez? Ah, exatamente. Foi. No curso de batismo. é.
Só para o pessoal contextualizar, né? Senão fica cheio de coisa na cabeça, né? Mas, a gente é padrinho, eu e a Marina junto de outro sobrinho e tem mais um outro. Então são três sobrinhos aí na família. E tem os do Licés ainda que vai vir. Então, assim, acho que tá sempre. Vai ter opção ainda para frente sempre aí de estar Não, sim, eu faço essa pergunta na realidade lidando com até essa porque parte. você gosta tanto da paternidade, né? É tão legal. Teve um monte de gente que comentou aí, nossa, que pai é esse? Eu tava lendo os comentários. Um A super Marina até pai. entrou aí, ó. A Marina já colocou coraçãozinho, falou que ela não é bruxa, ela não é bruxa mesmo, gente. Deixa eu esclarecer uma coisa. A Marina, a Nina, né? Eu chamo ela, quer dizer, a Paulinha. Aliás, você tem que mostrar uma foto aí, porque ela é igualzinha a Paulinha Fernandes. É, Eu não é falo, ação, né? não, são idênticas, até o jeitinho, meiguinha, sabe? A Nina não tem nada de bruxa, a Nina é uma mulher incrível, é uma esposa linda, ela é Mas eu muito falei alguma coisa dedicada. que deu a entender isso? Não, ela que escreveu ali, eu não sou bruxa, porque você falou assim que foi na pressão que vocês viajaram. Aí ela colocou, não, não Ah, sou sim. bruxa, não. Não, sim, entendi. Mas é porque eu entendo ela. Nina, tô junto, tá com você, te entendo. Não fica assim, não. Não se sinta uma bruxa, não. Gu, mas deixa eu te falar uma coisa. Qual que foi o maior aprendizado que você teve até hoje vivendo a paternidade? Acho que dá exemplo, assim, sabe? Ser uma. Aprender, na verdade. Acho que é o maior aprendizado mesmo, assim, é aprender de tudo. Então, assim, muitas perguntas. Eu sou curioso de natureza, eu instigo isso muito na Vitória, ela pergunta demais também, mas eu acho isso muito bom, estimulo muito ela a isso. Então, assim, não que eu tenha que saber tudo, e ela sabe disso, que tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu ensino errado e aí a gente corrige de novo, mas é aprender. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Então, isso eu acho que é muito bom. Assim, que eu acho da paternidade uma das coisas melhores, assim, que eu gostei, foi isso. É aprender para ensinar, aprender para ensinar. Isso eu acho muito legal. E Então, desaprender assim, também, né? A Vivi também, ela te, de certa forma, te estimula a desaprender algumas coisas que você achou que deveria ser de um jeito e depois, né? Não é bem assim. Tipo, então ela ela vai. ensina bem, né? É. Tipo assim, igual quando ela for chegar na sua casa com o namorado aos 17 anos, vai ser um desaprendizado? Então, eu não cheguei nessa fase, não. Eu estava pensando em outras coisas, assim. Quando você falou em desaprender, eu estava já pensando em outras coisas, não era isso. Por exemplo, aprender TikTok, por exemplo, que é uma coisa que eu não sei. E ela fica, não, pai, é aqui, ó, é fácil e tal. Eu falei, filha, eu sei mal Instagram. Não, eu E sou não, profunda, eu gosto de e é falar de isso. Então é assuntos desaprender uma profundos. coisa, né? Não, mas eu não estou nessa fase, não. Isso é a fase, isso é assunto para outras lives. Até lá eu sei que as coisas vão mudar. É. E qual a maior lição, assim, que você tira? Olha, na lição, assim, acho que a humildade e fragilidade, assim, que a gente tem, assim, sabe? Porque por mais que a gente se prepare, a gente tem, assim, cuidado, é tudo muito frágil. A vida é muito frágil. Nesse momento agora, esse ano, a gente está vendo muito isso, né? E humildade sempre, porque não adianta você querer achar que você é mais do que ninguém, que você, enfim, tá ali, porque na hora que você precisa, a Marina tá ali. Na hora que Deixa você eu, fala pra precisa ela mesmo, aparecer aí pra todo mundo ver a bruxa mais linda. ela tá de pijama ali, não vai querer aparecer, não. Que ela é linda de qualquer jeito. Eu também acho. Eu também acho muito. Acho bastante. Mas é isso, assim. A É, humildade, né? A humildade é importante mesmo. eu acho que isso até é uma lição que a gente tira, porque nós falando a questão até do exemplo para trás, acho que é um dos maiores exemplos que a gente pode ter. Então, assim, humildade, porque na hora que você está com alguma dificuldade, você vai precisar de um médico, você vai precisar da opinião de alguém. Na escola, você vai estar em contato com o professor. Então, assim, não adianta você querer se impor. A educação você dá, mas tem um conjunto de coisas que ajuda. Então, você está sempre humilde ali, sabendo que tudo que está em volta contribui para a É. formação melhor dela. Então, acho que isso é a melhor coisa. Por mais que eu queira cuidar e fazer o meu melhor, eu não vou conseguir.
tirar o melhor dela sozinho. É até um Claro, egoísmo da minha parte que eu fizesse isso. Então entendi. acho que é isso. Aqui, foi bom estar aqui? Ah, nós já estamos acabando? Já, Passou rápido. viu? Então, foi bom. Eu queria, assim, fazer Pode falar o que você quiser. só umas ponderações, assim. A Marina falou, como é que nós estamos de tempo aí? Não, pode falar, tem tempo ainda. Não, para saber mais ou menos. Não, pode falar. Tá. Então, tinha umas coisas assim que a Marina até falou assim, eu aposto que você vai falar isso. Eu falei, não, eu vou e eu tenho que falar isso. Essa questão que você falou aí dos pais participarem. Eu acho que existem dois pontos. Existe um certo comodismo por parte dos pais, porque de fato é mais fácil ficar sentado vendo televisão, tomando cerveja e deixar a mãe fazer tudo. Mas, se os pais botarem mesmo a cara e assumirem, eles vão ver que tem coisa que é muito melhor do que sentar, ver televisão e tomar cerveja, que é esse amor, essa cumplicidade. Mas tem o outro lado também, que é a questão de algumas mães, de algumas sogras, de algumas mães, né, dos pais, de algumas avós, né, em geral, de algumas avós, escolas, professores, sociedade de modo geral, leva a coisa muito para maternidade e não da paternidade. Eu sei que da sociedade existe essa questão mesmo de que a mãe que é mais presente e tal, mas eu acho que essa inclusão ela poderia ser maior, né? Tanto pelo pai tomar iniciativa, óbvio, mas também pelas outras coisas se permitirem também. Um exemplo que eu gosto muito assim, na escola da Vitória, de pequeno, lá maternal e primeiro período e tal, eu ia nas reuniões, gostava muito de ir. Assim, Era o único homem, né? 90%, 90, não era único, às vezes um ou outro pai ia. Inclusive, quando eu ia mais, passou a ir mais pais. Opa, saiu fora aqui. E assim, e eu questionava demais, sabe? E então teve alguns embates mesmo, assim, lá na escola, por conta disso. Então teve um caso específico, assim mesmo, que eu gostava de ensinar muito a Vitória as coisas em casa. Opa, espera aí que tá a gambiarra. Ixi. Você sempre levantou essa bandeira, né? Inclusive, quando eu te chamei, na Deu aí de realidade, novo? Voltou? deu. Tá. Eu lembro que eu conversei com o Evaldo e você aqui na família, né, do Gedeon, sempre foi conhecido como super pai por isso. Você sempre levantou a bandeira da paternidade mesmo, né? Paternidade viva, que o pai também existe, né? Não, 100%. Até você falando do Evaldo aí, ele me deu uma lição muito bacana, assim, uma ideia muito boa. Mas eu vou contar depois, só para não Conta perder o depois, gancho senão aqui da nós vamos escola. perder lá. É. Mas aí a escola, por exemplo, vinha às vezes para casa, peça sua mãe para fazer, te ajudar Ah, em tal coisa. Aí eu pegava assim, fazia um ciclo e o pai e tal. E nas reuniões eu falava assim, professoras, né, supervisor, por que isso? Por que não coloca peça seus pais? Por que a mãe? Né? Por que não só o pai então? Né? E ficava esse negócio. E aí o pessoal ficava assim, pô, que pai chato, né? Eu falei, não, não é pai chato. Você não está entendendo o valor que tem isso, né? é Porque verdade. isso você não tá incentivando. Olha só, se você fala assim, num para casa, peça aos seus pais, para mim, Tá ótimo. subentende que é os dois. Se você lá peça sua mãe, se chega um cara que está um pouco acomodado, ele vai falar assim, não, filha, é sua É mãe. sua Está mãe. escrito aqui mãe. Vai lá. Pô, não é certo. E aí ficava muito isso, eu sempre gostei de ensinar muito a Vitória, a gente tinha um quadro negro em casa, e eu, enfim, ficava ensinando ela, matemática mesmo e tal. E aí as outras mães, olha para você ver que loucura, as outras mães achavam ruim, na reunião, de que tinha pais que ensinavam coisas para frente e que achava que isso não era legal. E falava, não, porque tira isso e tal da criança, porque fica forçando e tal, aprender. Eu falei assim, não força nada. Eu estou ensinando a minha filha a ser curiosa. E quando ela tem uma dúvida, eu vou lá e eu ensino. Eu não ensino a resposta, eu ensino tudo. E, e eu tento olhar muito o jeito que ela está vendo as coisas, para poder ensinar ali o máximo para ela e tal. E tinha mãe que ficava incomodada com isso. Tipo assim, pô, mas eu entendia que era meio que elas achavam meio que injusto. Tipo assim, poxa, eu tô aqui sozinho, tendo que ensinar, e você na sua casa, além da Entendi. sua esposa, tem você para ajudar. Não, tá errado, deixa a escola fazer a parte dela também. Eu falei, não tem nada disso, eu vou ajudar mesmo, vou fazer tudo, e para casa pode mandar pai também, e tem que ser assim. E,
Enfim, eu sempre gostei muito, outras coisas assim, que eu queria pontuar assim, eu acho muito importante, fez muita diferença na criação da Vitória de pequeno, que é fazer coisas produtivas. Brincadeiras instrutivas e produtivas. Eu acho que tudo tem que ser lúdico, tem as brincadeiras bobinhas mesmo, tem que ter. Eu fazia o papel da brincadeira construtiva. E eu acho que para os pais que estão assistindo, assim, muito importante ter isso. Bom, o que eu quero dizer com isso? No carro, por exemplo, né? Você tem dois, eu faço ideia como é que deve ser no carro. Porque você fazer uma viagem de 50 minutos é uma perguntação danada, é um monte de coisa e tal. Mas você pode fazer com que aquele período seja muito instrutivo. Então, você fazer brincadeiras que de fato sejam instrutivas. Então, por exemplo, eu ficava com a Vitória brincadeira de lógica. Quando ela começou a aprender números, assim, matemática, coisa assim, e eu ficava fazendo, filho, vamos lá, desafio. Ó, é, tem. Quantas rodas tem um carro? Ah, quatro, beleza. E se tiver quatro carros? Quantas rodas tem quatro carros? Aí ela meio que ia contando no dedo, fazia na cabeça dela, esperava o carro passar, ela dava o jeito dela e respondia. Eu falei, tá. E quantas rodas tem quatro carros e duas motos? E ela ia pensando aquilo ali e tal, e conseguia. Quer dizer, ela estava fazendo multiplicação, estava fazendo um Uhum. probleminha, um sistema, um monte de coisa ali, quando ela nem sabia o que era isso. Mas você começa a estimular. E E você cabeça de gera uma criança, coisa muito importante, que é a conexão com a sua filha, né? Isso é para a vida sim, toda. eu falo, eu estou colocando essa questão de fazer coisas instrutivas de carro, porque é uma parte que eu vejo que muitos pais veem isso como assim, o caos. E aí Ah, coloca o não, todo DVD carro no tem banco de tablet, trás. tablet não é DVD, isso mesmo. Pois é, ela não tinha isso e eu fazia questão de não ter. Porque nada contra quem tem, eu acho que de fato às vezes é importante sim. Quando ela era muito pequenininha, tinha galinha pintadinha, isso é, né, hoje eu não sei, hoje é mundo bita, né, que tá Não, na moda hoje. quer dizer, os meninos era pintadinha também, não sei. Aqui, já é outra fase já agora, viu? Já é outra geração agora. Agora é mundo bita. Mas enfim. E aí eu gostava disso, não, vamos aproveitar esse momento, não tem que ser ruim. Não tem que ser traumático isso. Então ficava isso. Por exemplo, eu lembro uma vez que a gente estava vindo de Cabo Frio, e saindo de Cabo Frio, eu falei com a Vitória, Vitória, vamos fazer uma viagem de 7, 8 horas, falei, vamos tornar essa viagem produtiva, bacana. A gente começou, eu e a Marina, a contar a história do Brasil. Descobrimento, como é que foi, Dom Pedro vindo, Dom João vindo, Dom Pedro e tal, aquele negócio todo. Escravo e não sei o quê. E ela curiosa, perguntando as coisas e tal, perguntando as coisas. E aí quando a gente estava na Serra de Petrópolis, a gente lembrou, falei, peraí, tem um Museu Imperial aqui. Vamos parar lá? Vamos. Nós paramos lá, ficamos umas 2 horas dentro do museu, e olhando as coisas, e vendo e tal. E, assim, para ela foi extremamente instrutivo. E continuamos o resto da viagem, falando outras coisas e tal. Então, assim, foi uma viagem, passou muito rápido, foi super instrutivo. Talvez, isso ela devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos, nem sei se ela lembra muito disso hoje. Mas o fato, assim, da viagem ser uma coisa mais. Eu acho que isso já é muito bom, sabe? E você está ensinando a criança nesse coisa, não só o conteúdo ali que você está querendo passar, mas principalmente a ser curioso, a buscar essas coisas de informação e ver aquilo ali, saber a história. Então a gente tinha muito isso, de lógica, por exemplo, eu gosto de brincar muito de cozinha, né, brincar de cozinha antes. Hoje ela está na cozinha, eu peço ela para fazer as coisas mesmo. Hoje ela faz sobremesa, faz almoço, hoje, até na pandemia mesmo ela está fazendo tudo. A gente está trabalhando de casa, muitas vezes ela faz almoço, faz jantar, arruma a casa, arruma as coisas, bota para fazer as coisas mesmo. Mas de pequena a gente ia brincar de cozinha, por exemplo, de cozinhar, fazer alguma coisa. Então não era só aquele fazer bagunça e tal, mas eu aproveitava também, pegava o copo de medida, ia mostrando ela, olha, a receita original é 1 litro, nós estamos fazendo metade. Então como é que tem que ser? E aí mostrava ali. Então assim, é muita oportunidade que tem para você poder ensinar. É muita E oportunidade. para você deixar bem claro que você é engenheiro, né? Por quê? Não é tudo seu tem cálculo.
Mas não, mas Eu é tô esse negócio da brincando. mente Eu lógica, sabe? sei, eu Assim, sei. e as crianças, o pai que não fez isso ainda, de, sabe, de passar isso. Olha, é uma esponja, absorve muito, É. tem uma lógica, assim, incrível. Eu acho que as de hoje, muito mais do que as de antes, porque a próprio, esse, né, aprendizado de tablet, igual você falou aí, é tudo muito isso, né, gamificado, né, que o pessoal fala muito sobre isso. Eu e a Marina, a gente conversa muito sobre isso, sobre o futuro, né? De como que vai ser essa fase de Enem, da vitória. Talvez nem exista Enem. Eu acho que vai ter uma mudança muito grande nisso. Essa coisa da pandemia, acho que avançou muito essa parte. E tá muito isso de lógico. E tá muito do você ver o todo. Então não tem esse negócio de você saber uma coisa só e de um sisteminha para você saber. É lógico. E as crianças têm isso. Porque falta muita base de informação que elas não viram na escola ainda. Só que você consegue ensinar proporção, você consegue ensinar é, lógica, combinação, análise combinatória, você consegue ensinar um monte de coisa que elas não viram ainda. E isso é muito Sim, bacana. tudo isso é muito válido, mas eu acho ainda, eu volto com a palavra da conexão, que eu acho que o mais Sim, importante disso tudo não é o que você está ensinando. É claro que isso é válido, ela vai aprender, pode ser uma pessoa, né, mais evoluída nesse ponto, mas é a conexão da família, né? Então vocês estão, isso ela nunca vai esquecer. com Você e a certeza. Marina criaram memórias afetivas na cabeça dela, que isso para autoestima, para a vida dela futura, adulta, para as escolhas, para tudo. É muito melhor do que simplesmente o que ela está aprendendo, né? Com certeza. Com certeza. Isso é importantíssimo. Eu hoje, até atualmente, né, por conta de ter que empenhar mais na parte profissional, eu até tenho um pesar muito grande de não ter o mesmo tempo e dedicação que eu tinha antes. E muitas vezes hoje, assim, se a gente trabalhando 12, 13, tem dia 14 horas por dia, eu chego em casa, ela vem perguntar as coisas, eu não tenho paciência para poder explicar. Aí eu tenho que respirar fundo e tal. Hoje a gente conversa muito sobre isso. Eu falo muito isso com ela, ó, vai ter dia que eu não tô legal para conversar, mas chega para mim, me dá um abraço, fala para mim no meu ouvido, pai, paciência comigo aqui, eu tenho que te perguntar essa coisa ali, que eu vou respirar fundo, às vezes vou tomar um banho e vai dar certo. Eu acho que é uma coisa muito importante, você falando da paternidade aí, do relacionamento também. A gente faz aqui em casa, aos domingos, um culto no lar, que, enfim, depende da crença aí, mas tem gente que faz célula, né? Acho que tem isso também. Enfim, a gente faz um estudo do Evangelho em casa, a gente tira uma hora na semana, a gente faz aos domingos, e é um momento de conexão muito boa aí com Deus, com as coisas, dá uma purificada na energia da casa. Enfim, isso é muito importante para a família, extremamente importante. Quem acha que isso é balela, que é Não, só para falar de Deus aqui, para ficar bonito. Olha, não. não é. Começa a fazer isso. As primeiras semanas vão ser difíceis, porque parece que tudo está conspirando para não acontecer. É impressionante, mas se você manter a disciplina dali, você vai ver como que isso é diferenciado. É Eu acho verdade. que quem tinha o costume, às vezes, de ir à missa, de ir às coisas assim, e às vezes só ia lá e prestava atenção no padre, ou muitas vezes nem prestava atenção, ou no pastor, na igreja e tal. Agora, quando não está podendo ir, está tendo que, se tiver mantendo a disciplina disso, está tendo que fazer em casa. É, E quem tem filho está tendo que entender, aprender para ensinar, para explicar. é, E eu vejo isso muito muito. produtivo para a família. A energia, isso é tudo muito bom. É. E é isso. E nós temos 1 minuto e 30. Você quer dizer Tá, mais alguma então, coisa? só duas coisas, rapidão. Claro. Que é uma coisa que eu sempre indico para os pais novos. Tem dois livros que eu indico demais a conta, que me ajudou muito. Eu não sei se vai ficar invertido aí. Fica, Vai você ficar tem que invertido. ler. Bom, esse aqui é a capa, chama O Guia do Papai, Colin Cooper. Esse livro é muito bom. Esse livro é a visão do pai, ensina o pai a trocar roupa em cima, qual que... É como se fosse um guia papai solteiro. Então ensina assim, de bebezinho. Então assim, o body. Fez cocô, vazou na fralda. Como é que você tira o body? Tem que ser pela cabeça. Como é que você tira o body? Tem que ser pela cabeça com um negócio sujo, né?
como é que tira. Então ele ensina passo a passo, tem muitas coisas legais, convivência e tal. E esse outro aqui chama Agenda da Gravidez. Eu acho muito Olha, bacana. legal. Porque ele fala o dia a dia da gestação e ele tem um negócio que eu acho muito legal, que é falando na semana que a gestação tá, qual que é as mudanças Aham. hormonais que tem na mãe. Isso ajuda o pai a saber que se ela tá mais nervosa ali é por um motivo Isso e um é monte de coisa ótimo. ali. Isso é bom. É. E é isso. Gu, eu tenho 15 segundos. Eu queria primeiro te agradecer por aceitar estar aqui. Obrigada de verdade. Foi um bate-papo muito gostoso. Espero que você tenha gostado. Dá um beijo nas duas, que acho as duas coisas mais lindas do mundo, Vivi e Nina, viu? Beijo!